Boa noite para você, Conexão Tarobá no ar. Você já está vendo aqui que o meu convidado é o prefeito de Londrina, Tiago Amaral. 1 ano já da administração do Tiago, se foi mais 16, 17 dias do 2º ano da administração, ano eleitoral, vários desafios, pegou a prefeitura, tem bronca, tem reclamação, mas o Tiago está aqui para enfrentar, porque afinal de contas, ele se propôs a ser prefeito de Londrina, ganhou a eleição e aqui está. Tiago, boa noite. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Fernando. Satisfação enorme estar aqui no teu programa. Sabe Obrigado. Que eu tenho um carinho especial. Sempre gosto dos nossos programas, ainda mais para falar com o nosso povo de Londrina e toda a região aqui, dessa cidade maravilhosa que tenho a honra e a oportunidade incrível de poder administrar. Tiago, há exatamente 1 ano atrás, né, em janeiro de 2025, você entrou na prefeitura com aquela animação, indo para a rua. Teve um temporal. Nos primeiros dias você foi para a rua. Primeiro dia. Primeiro dia, né? Ajudou ali a remoção e você já sentiu que ali não era brincadeira. E já começou também aquela operação choque de ordem, Exato. Que uma das grandes, eu até te perguntava isso, o problema da social de Londrina, moradores de rua e tal. Olhando hoje no retrovisor aí, o que você me diz que foi o teu principal desafio, principal gargalo no ano de 2025, Tiago? Primeiro ano do Tiago Amaral. Não, acho que assim, o grande desafio da cidade de Londrina é a necessidade que a gente tem de fazer a prefeitura andar muito rápido para atender a realidade e a necessidade que a cidade tem e não perdermos as oportunidades que se abrem. E Londrina não é, a nossa gestão em Londrina, assim, ela sucateou muito, né, em termos de tecnologia, em termos de processos. Então, ela ficou muito desorganizada. Então, para a gente acelerar uma estrutura como essa, não é algo fácil, porque se você acelerar sem organizar, ela capota, né? Então, nós tivemos que frear um pouquinho para fazer diversos ajustes internos, enfrentar problemas que as pessoas nem sabiam que tinham e, de repente, eles começam a surgir, começam a aparecer. Qual, por exemplo? Vou só assim, para o mais claro, né? A questão do lago. Pô, tudo bem, o lago tem problema? Tem problema, mas tá, sem imaginar que vai romper a barragem, que vai eclodir agora, justamente nesse ano, o problema de poluição do Lago Igapó. Agora, são problemas gerados agora? Óbvio que não, né? São problemas já de muito tempo e de manutenção não feita. Quando foi a última vez que você ouviu dizer que teve multa aplicada para alguém que descartou de forma irregular esgoto no Lago Igapó? Faz tempo. Faz muito tempo. Então, quer dizer, não tinha nada sendo descartado lá ou não era fiscalizado? Então, aí agora a gente teve que implementar um programa de fiscalização e acompanhamento regular em parceria com o TFPR para a gente fazer essas medições, para que isso não volte mais a acontecer. Então, são coisas que você provavelmente não sabia, eu não sabia, para mim, que essa fiscalização ela acontecia naturalmente. Sim. Então, você entra lá, você descobre de repente do nada que não, aquilo lá não era fiscalizado. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Então, putz, vida, então agora vamos achar um jeito de a gente organizar isso e vamos atrás. Questão da barragem, mesma coisa. Agora a gente vai descobrir que tinham diversos relatórios já apontando diversas fragilidades na nossa barragem, nas comportas, que já deveria ter sido feita manutenção, mas não era feito, né? Você ia imaginar isso? Eu não imaginava. A gente vai descobrir isso a hora que a gente se depara com o problema, né? Então, essas coisas que realmente dificultaram bastante para a gente conseguir acelerar ainda mais. Por outro lado, muita coisa que estava travada, a gente já conseguiu tirar do papel, como, por exemplo, a questão das cirurgias, né? As cirurgias, nós saímos de uma das piores cidades do Paraná em termos de volume de cirurgias realizadas e passamos a ser a primeira do estado. Hoje, Londrina é simplesmente a número 1 do ranking em volume de cirurgias realizadas, em número total e principalmente proporcionalmente falando. Você se refere a cirurgias eletivas? Cirurgias eletivas, que é o grande gargalo da cidade. Estamos falando de pessoas que estavam esperando há 8 anos na fila, 10 anos na fila. Isso foi tema recorrente, dos assuntos aí, não só de campanha, mas durante os anos anteriores. Esse foi o principal assunto. Hoje, dificilmente eu tenho visto alguém fazer matéria falando sobre alguém que está esperando na fila de cirurgia e não tem nenhuma perspectiva. Porque hoje tem perspectiva. Mas isso se deve também a uma parceria com o governo do estado, né? Isso se deve à gestão, né? Porque se você não faz gestão, você não tem parceria com ninguém. Porque não é o governo do estado que vem e fala assim, olha, eu vou fazer as cirurgias para você. Não é assim. O governo do estado, ele está disponível o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você não fizer um programa organizado,
você não vai conseguir transformar essa possibilidade de parceria em ação. Vamos lá. Antes, ninguém aceitava fazer cirurgia, por exemplo, usando os parceiros da região, os hospitais da região. Hoje faz. Arapongas, Cambé, Rolândia e Apucarana. E Ibiporã. Minha secretária Vivi chegou para mim e falou assim, prefeito, nós temos a possibilidade de fazer muitas cirurgias também aqui no entorno para não sobrecarregar Santa Casa, Evangélico, porque precisam da UTI. O que você acha? Eu falei, libera. Você quer que eu ligo para eles ou você liga? Pô, vamos fazer. Poxa, mas e as pessoas? Eu falei, não, você pergunta para as pessoas. Elas querem fazer uma cirurgia esse mês, no hospital aqui da região, ou preferem esperar 6 meses para fazer aqui em Londrina? Se a pessoa falar que prefere esperar, não tem problema nenhum. Tá. Mas a gente dá a opção. E aí a gente começou a desafogar, batemos 23 mil cirurgias. Tá. Tiago, vamos pontuando assuntos, que tem bastante assunto, que o telespectador sabe que é difícil entrevistar o prefeito, então tem que aproveitar a oportunidade. Vamos falar da parte de malha viária. Nós tivemos muita chuva, entendemos que o asfalto, a chuva, né, a água é excelente, mas ela é inimiga do asfalto, né? E abriram várias crateras em vários pontos da cidade. Vai ter alguma operação emergencial aí? Na administração passada teve. Por isso que eu estou te perguntando. Quando a coisa estava feia e esteve também, até questionei o prefeito Marcelo da época aqui, teve lá uma operação que fez um bom recap em várias ruas da cidade. E algumas precisavam de recap mesmo, né? O tapa-buraco já não resolvia mais. Tem alguma coisa assim em caráter para ontem, emergencial, para os buracos que você está passando por eles também pela cidade? Sim. Bom, primeira coisa, né? Nós vamos entregar nos próximos meses o maior programa da história de Londrina de recuperação da malha viária e malha asfáltica da cidade. Nós estamos... grava isso aí, hein? Pode gravar. O gravar. maior programa de recuperação da malha asfáltica. Nunca teve nada parecido com isso. A gente está falando em quanto, então, Tiago? Nós estamos falando aí mais de 100 milhões em recap. Só para isso? Em recap. Tá. Por quê? A conclusão ela é muito óbvia. Toda vez que a gente tapa um buraco, chove, o buraco volta. E isso acabou sendo muito a praxe. Quando você faz um recap pequenininho, 1 centímetro, 2 centímetros, você vai gastar muito menos. E você vai fazer em uma abrangência muito maior. Só que daqui 2 anos você vai ter que fazer de volta. Então, o que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos pedindo para retirar todo o asfalto velho, chegar até a base, estamos falando aí de 4, 5, 6, 7 e até 8 centímetros de cap, retira tudo e coloca tudo novo. Por que isso está sendo possível? Governador Ratinho Júnior. Mas aquele do Maria Cecília, por exemplo, foi isso? O de Irerê foi isso? O da Gleba foi isso ou não? São outros programas diferentes? Não. Esses aí já são ações que a gente já está fazendo, são ações pontuais, que algumas têm apoio do governo do estado, outras têm captação de verba federal, né, de financiamento, outras equipe própria. Tá? Mas o programa em si, vamos dizer, se a gente puder, vamos colocar tudo num pacote só. Tá, dá para colocar que é a operação, o programa de recuperação da malha asfáltica, tudo vai ser. Mas a parceria com o governo do estado é que vai realmente dar para nós a capacidade de fazer um investimento que as ruas que a gente entrar, a ideia é que a gente não precise nem pensar em problemas asfálticos naquela rua pelos próximos 6 anos, pelo menos. Então, isso custa muito, porque se você, ao invés de colocar 2 centímetros, 1 centímetro, você colocar 3, 4, 5, 6, você vai gastar o dobro. Então, o que você fez com 20 milhões, você vai ter que fazer com 40. Basicamente é isso. Só que se eu fizer com 40 agora, eu não vou ter que parar a minha equipe para fazer projetos de recap asfáltico de volta daqui 2 anos. E a população não vai sentir esse mesmo problema. Então, a ideia é, ao invés da gente tratar a superfície, maquiar, né? Ao invés de você passar só o pozinho na cara, que é jogar o cap só na superfície do asfalto, é você entrar, recuperar a malha viária e fazer praticamente um asfalto novo. Então, é isso que a gente quer fazer. Todo mundo sempre fala, por que no Brasil toda vez a gente tem problema de asfalto e é buraco em todas as cidades? Porque todo mundo sempre gasta o mínimo possível para chegar no máximo de ruas possível. Resolve por 1 ou 2 anos. E aqui em Londrina, infelizmente, a gente usou isso como o modelo principal de ação. Não tem um cronograma, olha, a cada tantos anos eu preciso voltar naquela rua
e fazer novamente o recap lá, antes de abrir o buraco. Né? Isso não tem. Então é lógico, aí você começa a ter a quantidade de chuvas que nós tivemos, se a tua capa é fininha, só uma cobertura, a hora que chove, a ondulação por baixo, né, acontece, porque você está com o solo fragilizado, você não mexeu na base, você não recuperou aquilo lá, então a infiltração acontece e o problema volta totalmente. Então, assim, isso é jogar dinheiro fora. Você resolve um pouquinho, mas você não elimina o problema. Então, o que nós estamos querendo fazer agora são mudanças estruturais profundas na cidade. Claro que dá mais trabalho, lógico que dá mais trabalho. Mas eu não posso perder a oportunidade de ter um governo com dinheiro, que está aí acabando o mandato, né, e deixar de fazer isso. Então, algumas pessoas falam, poxa, mas já tinha que começar. A Prefeitura de Londrina não tem dinheiro. Falar que a Prefeitura de Londrina tem dinheiro sobrando é mentira. O ano passado, nós ficamos com 300 milhões de déficit quando a gente assumiu a Prefeitura, porque previram um orçamento maior do que o que efetivamente aconteceu e não inseriram despesas que efetivamente tinham que ser pagas, como a do transporte coletivo. Então, nós tivemos que cortar de onde dava para conseguir fechar as contas dos compromissos assumidos. Ok. E para esse ano? Para esse ano a gente não tem conta que a gente não saiba e a gente não tem receita prevista a mais só para dizer que coube tudo no orçamento. Pode dizer que então, esse ano a gente está com as contas em dia. Né? Ainda tem que equacionar um pouquinho a questão do transporte coletivo, mas as contas estão bem equacionadas, né? As expectativas estão dentro. Então, o que a gente conseguir de receita a mais, nós vamos colocar em investimento. Mas se não fosse o recurso agora que a gente está captando no governo do Estado, nós dificilmente teríamos condições de dar o tratamento do nível realmente que a cidade merece. Então, essa parceria, que é o que a gente, com todo respeito, né, a todo mundo, mas assim, que é o que a gente não viu acontecer, que a gente sempre reclamou, a Londrina está isolada, a Londrina não é prioridade, coisa do gênero, isso agora eu só posso falar o seguinte, se tem alguém parceiro, chama-se Ratinho Júnior, que o governo do Estado de fato está colocando muito dinheiro para a gente trabalhar aqui. Né? Já tá no sistema, né? Esses valores estão tudo no sistema e eu estou cobrando 24 horas por dia agora a equipe da Secretaria de Obras na elaboração dos projetos, né? Não só o secretário, mas a equipe mesmo, porque eu falei, assim, todo mundo sabe, o papel do prefeito é captar o recurso, disponibilizar. Agora a gente precisa da equipe para fazer frente e elaborar o projeto. Claro, eles falam, né? Pô, mas a gente nunca teve tanto projeto para fazer em tão pouco tempo. Eu falei, pois é. Mas isso não pode ser um problema, isso tem que ser uma solução. Então, contratamos 26 novos engenheiros, né, da Prefeitura, que entraram agora dia 8 de dezembro. Então, assim, a gente deu equipe, deu estrutura, deu condições e eu sei que eles estão trabalhando. Né? Então, tem que fazer tapa-buraco? Tem que fazer tapa-buraco. Mas a cada tapa-buraco que a gente faz, sabendo que daqui 1 mês, 2 meses, a gente vai estar passando realmente uma nova malha viária lá, é sim jogar um dinheiro fora. Tem que fazer os emergenciais, mas aonde der para a gente segurar um pouquinho, eu sei que vai sofrer um pouquinho agora, mas tudo que nós colocarmos em asfalto agora, onde está o buraco, se lá for passar um recap, vai ser jogado fora. Porque nós vamos tirar tudo e vamos fazer tudo novo. Perfeito. Tiago, bom, esse é outro problema visível, a questão do mato, né? Inclusive, teve até meme aí. Prefeito, aliás, acho que ninguém pergunta isso para o prefeito nas coletivas, né? Como é que você reage a essas coisas que aparecem, às vezes, nas redes sociais? Você trata como questões políticas? Você trata como questões... Leva na boa, de brincadeira, porque é assim mesmo? Ou você chega a extremo de ter que processar, ter que interpelar determinadas coisas? O que você faz com essas provocações e como que você soluciona também, né, Tiago? Porque todo prefeito é questionado sobre o mato. Eu já entrevistei todos os prefeitos aqui e sempre teve problema de mato, em todas as administrações. A diferença é como se trata. Inclusive, teve uma administração que deu o maior esquema de corrupção de Londrina, começou pelo mato. Esquema de roubar dinheiro da capina e a cidade cheia de mato. Por isso que eu falo para vocês, quem tem mais experiência, quem já viveu outros momentos, tem outra forma de abordar. Mas vamos fazer o seguinte, depois do intervalo o prefeito responde, o pessoal está ansioso para saber a resposta do mato e o Tiago vai responder daqui a pouco depois do break. Conexão Tarobá de volta com o prefeito Tiago Amaral, primeira entrevista de 2026. E já falando da questão do mato, a pergunta que eu deixei no bloco anterior, prefeito. Bom, primeira coisa, não tem ninguém
que cobre mais o Thiago Amaral do que o próprio Thiago Amaral. A minha régua, pode ter certeza, é a maior de todas, né? E eu sei o que eu tenho que fazer. E eu sei o que nós estamos fazendo. Honestamente, você falou meme, nem sei do que você está falando. Do Thiago Matagal. Saiu um meme aí, nem sei do que você está falando. Colocaram a tua imagem, uma montagem, né? No meio do Matagal, essa coisa toda aí. E aí isso começa, coisa que é brincadeira, que gera risada, começa a proliferar na cidade, né? É sobre isso que eu tô falando. Honestamente... Não está nem sabendo. Não perco uma vírgula do tempo. Vendo essas coisas. Assim, o tempo nosso lá é muito precioso. E para você resolver o problema, quando você sabe que ele existe, você não precisa ficar procurando coisas na internet. Uhum. A gente precisa resolver. E a solução de alguns problemas na cidade são soluções profundas, como eu falei, a questão da pavimentação asfáltica. A gente não está aqui para ficar apontando o dedo para ninguém, só dizendo, olha, culpa de A, culpa de B, culpa de C, culpa de E. A gente herdou problemas históricos. Um deles são, sim, os contratos feitos historicamente dentro da empresa CMTU. São problemas históricos, porque a mentalidade, ou a forma que sempre foi feita, não funciona. Não funciona. Tanto que toda vez você mesmo colocou aqui que você entrevistou o prefeito para perguntar a respeito do mato. E por que não funciona? Porque, por exemplo, tem 2 anos que o contrato que está hoje vigendo, há 2 anos que o contrato de hoje está vigendo. Ou seja, não fui eu que fiz esse contrato. E eu perguntei para o nosso pessoal, falei, cara, mas deixa eu perguntar uma coisa, vocês reduziram a quantidade de pessoas, mexeram em alguma coisa? Não, prefeito, é a mesma coisa. E qual é a explicação, então? Esse é o ponto. Tá. E aí, por que então nós estamos com mato? Porque isso, para mim, é inaceitável ter mato na cidade. É inaceitável. Inaceitável. Com um contrato vigente, como você falou, tem que ter o serviço. É inaceitável. Prefeito, porque o contrato, ele prevê 5 milhões de metros quadrados por mês. E nós temos uma área de 7 milhões e 800 mil metros quadrados para ser feito de capina e roçagem. Eu falei, tá, mas desde quando? Eu falei, não, desde sempre. Eu falei, por que descasam, então, se a necessidade é de 7 milhões e 800, por que faz um contrato de 5 milhões? Essa decisão não foi minha, eu só estou te dizendo que é isso aqui. Eu falei, bom, então nós temos que mudar isso. Né? Nós temos que mudar isso. Nós temos que fazer um contrato que seja suficiente para atender a necessidade integral. Integral, não meia necessidade. Esse ano é um caso ainda mais à parte, porque o que é de chuva e sol ao mesmo tempo é uma coisa absurda. O mato cresce 10 centímetros por dia. Com todo respeito aí, mas todo mundo está com mato na frente de casa. Exato. E aí nós temos mais um problema. Às vezes as pessoas acham que 100% dos problemas de mato que tem na cidade é da prefeitura. Não é. A calçada não é responsabilidade da prefeitura. É do proprietário da área. É do proprietário da área. E eu não tenho contrato, o contrato não é o mesmo, né? São contratos diferentes. Então, até tem uma empresa que está contratada para fazer o serviço quando o cidadão, às vezes, não faz à sua frente. Né? Só que isso também gera um problema, porque o contrato é pequeno. Então, eu não consigo atender todos os particulares que não fazem a capina na frente da sua casa. Então, eu preciso que as pessoas também assumam a sua responsabilidade e cumpram o seu dever também como cidadão. Porque a pergunta é justamente essa, Thiago. A prefeitura fala, cidadão, você tem que cortar o mato aí na tua propriedade, no teu terreno, na tua calçada. Aí ele olha para o outro lado da rua, tem uma escola da prefeitura com mato, tem um canteiro central com mato, tem uma praça com mato. Essa é a grande questão. Lógico, eu tenho que fazer a minha parte como cidadão, como você disse. A responsabilidade da calçada. Tem calçada que você anda aí, o mato está dessa altura. Perigoso achar um leão no meio do mato. Agora, esse é o dono do local que tem que fazer. E a prefeitura fazer a parte dela. Agora, você está me dizendo que você se deparou com um gap aí, né? Com uma falta. E eu me lembro já que outros prefeitos falaram a mesma coisa que você está falando. Falei, Fernando, eu tenho 5 milhões, ou na época era 3 milhões, alguma coisa assim, e a cidade tem 6. Falei assim, mas como assim, né? Não entendi. É que não tinha, diziam que não tinha dinheiro para um contrato maior. E aí fazia uma espécie de rodízio e esperava, rezava para não ter tanta chuva e tanto sol, porque realmente o mato cresce mais nessa condição. Continua assim.
Né? Aí que tá. Você aí vai você mudar fala isso, assim, então? não, tem que mudar. Já mudou ou não? Não, estamos fazendo agora o novo contrato, né? Porque aí tem um problema. A gente tem um contrato que está vigente ainda por esse ano inteiro, né? Acho que são 3 ou 4, tem que só confirmar. Mas eu já falei que esse contrato encerrando, vamos fazer um novo. Eu estou pedindo para o pessoal, na verdade, fazer tentar expandir. Nós vamos fazer um aditivo nesse contrato agora para tentar aumentar em 25% pelo menos a área. Pelo então, menos para esse período mais crítico. Pelo menos para agora. Né? Mas, ainda assim, a gente tem outros problemas graves. Nós temos as gramas nunca foram padronizadas em Londrina. Então, a gente tem gramas de tipos variados, que crescem de forma variada. Aí você tem as nossas touceiras aqui, né, de colonião, né, de braquiária, você vê umas touceironas por aí, e assim, lógico, aí o que é mais fácil fazer? Pegar a máquina e fazer a capina. Isso. Mas tirar, fazer a roçada, desculpa. A capina é mais difícil. Então, se o fiscal... Tem que tirar com a raiz de tudo. Se o fiscal não está em cima, o que é mais fácil fazer? Pegar a roçadeira e fazer a roçada. E acabou. Fica aquela coisa... E aquilo, lógico, quando você passa a roçadeira, fica tudo no mesmo nível. Só que a diferença é que em 2 semanas, cresce dessa altura, a outra cresce bem menos. Então, o que vai aparentar? Vai aparentar que você está num matagal porque você tem um mato que não foi capinado de lá, só foi roçado, muito maior. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Nós vamos resolver esse problema com toda certeza, porque é tão pequeno isso dentro de uma cidade que chega a ser inaceitável. Só que isso vale tanto para a imagem de uma cidade que não tem como a gente simplesmente não priorizar recursos financeiros para isso. Então, nós vamos priorizar. Né? Tem muita coisa para mudar, porque cada nova meio fio que você faz, cada novo canteiro que você faz na cidade, você vê, tem alguns canteiros que são altos. Como é que eu boto uma máquina lá em cima, gente? Então, eu preciso de automação. Eu não tenho mais gente para fazer esse tipo de serviço. Né? Você acha que não? Chegou o final de ano, todo mundo quer descansar. Todo mundo quer descansar, inclusive os funcionários da terceirizada. Então, pode ter certeza, meu amigo, que é atestado, apresentado, que é gente que falta, que é gente que pede demissão, né? E eu não estou aqui culpando o cara, isso é natural acontecer. Só que assim, aí você acha que por ser uma terceirizada não vai ter o problema. Mas tem o problema. Daí se você demora para identificar, né, o contrato antigo, não tem essa previsão de que chega no final do ano, tem que já apresentar pessoas rapidamente para fazer a reposição. Então essas coisas que são detalhes, que na verdade impactam e muito a solução definitiva. Então, nós estamos mudando tudo isso, nós estamos revendo todos esses contratos, todas essas ações, a forma que é feita, os contratos de rotatória, esse boa praça, porque tem gente que, você olha aí, onde está lá a plaquinha, né, que é de uma empresa que está escrito lá, ele é uma pessoa que recebe o direito de fazer a poda ali, explorar para fazer publicidade. É um parceiro importante, só que infelizmente tem gente que demora para fazer a manutenção. Né? Aí você vai cobrar o cara fala assim, mas eu não tenho obrigatoriedade de periodicidade. Eu falei, não, você tem obrigatoriedade, deixa ele baixinho, né? Deixar bonito o negócio. Mas não está aqui no termo. Então, a gente está revendo também esse termo de parceria. Nós estamos revendo tudo. Essa é a verdade. A gente sofre porque eu sou perfeccionista. Então, eu quero deixar tudo organizado para a próxima gestão, para os próximos prefeitos não pegarem algo tão desorganizado. Bom, claro que cada contrato, cada termo, isso aí, você tem que ter o teu secretário e o secretário tem que ter a equipe. E eu me lembro, foi até muita polêmica na época, Tiago, que quando você ganhou a eleição, você deu um reajuste para os secretários sob a seguinte alegação: eu quero gente preparada e qualificada. E com esses valores que tem aqui, eu não consigo colocar gente à altura do serviço que eu quero entregar para a cidade. Correto? Ou se eu colocar, eu não consigo substituir depois. Eles não conseguem substituir depois. Nunca contrato quem você não consegue mandar embora, né? Perfeitamente. E aí me diz uma coisa, você ficou satisfeito, você está convencido de que esse foi o melhor método ou você já vai fazer ajustes no teu secretariado, né? O primeiro que é fundamental para fazer isso que você está falando. Projeto para o governo, roçar o mato, ver contrato, esse contrato está errado e tal. Coisas que talvez o próprio secretário já poderia estar fazendo, você tem que chegar com o prefeito e falar, você tem que fazer isso aí, meu filho. Você vai ter que fazer ajuste, já olhou, vai ter que fazer mudança na equipe, vai ter mudança na equipe? Bom, equipe é assim, quando a gente monta um time, acho que todo mundo aqui é apaixonado por futebol, né? E é equipe como qualquer outra. Você montou o teu time, alguns performam mais, outros menos. Alguns vão realmente
estourar a boca do balão, vão ir muito bem, vão cumprir as expectativas. Outros, nem tanto. Alguns que você apostava tudo, pode ser que não performe do jeito que você imaginou. Exato. Outros que você não dava nada, de repente, foram super bem. Mas isso aconteceu na prefeitura, isso vai acontecer em qualquer lugar. Quem já trabalhou com gestão e quem já esteve à frente de gestão sabe que é assim que funciona. Quando eu falei da questão dos salários, era uma questão simples. Se você tem que pedir favor para o cara assumir um cargo, né, você tem que imaginar que se você precisar tirar aquela pessoa, você vai ter que pedir outro favor. E pode ser que um tenha dado certo, mas para você achar um segundo vai ser difícil. Então, ter bons salários é o que nos dá a maior capacidade de poder cobrar. E se a pessoa não entregar, né, por N fatores, a gente pode tirar. Então, assim, vai ter mudança? Eu posso dizer, nós estamos revendo todo o ano de 2025, avaliando pasta por pasta. Né, algumas performaram muito bem, outras acho que poderiam ter entregado mais, mas a gente está revisando tudo. Algumas pessoas foram bem, mas às vezes também chega em determinado momento que, beleza, obrigado, que tem uma coisa, nenhum dos secretários que eu chamei dependem do cargo de secretário para viver. Então, assim... Tranquilo. Então, tem gente que, lógico, o cara veio, entrou, daqui a pouco pode ser que ele entenda que, olha, obrigado, valeu, prefeito, parceiro, tá ótimo, mas se você me dispensar, eu vou tocar a minha jornada. Então, a gente está revisando tudo. O que eu posso garantir para vocês nós vamos sempre entregar os melhores secretários que a gente puder. Se agora, nessa revisão, a gente entender que há necessidade de fazer mudanças, nós vamos fazer as mudanças, né? E vamos cobrar desses secretários que entregam o melhor para você. A população é o patrão de todos nós. O tempo está quase acabando, Tiago, e é sempre importante ressaltar que nós sempre falamos do cargo, não estamos falando das pessoas que são sensacionais. Sim. Aliás, são pessoas que nas suas vidas privadas são top, por isso que o Tiago trouxe. É que às vezes o poder público tem algumas amarras, algumas maleabilidades que você precisa se adaptar. Para encerrar, Tiago, o nosso bate-papo, infelizmente o tempo está terminando aqui, eu queria te perguntar sobre a questão do transporte, né, que foi a última notícia aí importante dessa semana, foi então autorizado o reajuste. Qual foi a sua avaliação? Por que se chegou no valor de R$ 6,25, correto? Era R$ 5,75 a tarifa final para o usuário, né? Londrina tem um aumento no número de passageiros, o que mostra que o usuário está gostando dos ônibus, está achando que os ônibus estão confortáveis, com internet, ou seja, está tendo investimento. O que o prefeito concluiu, né, para chegar nessa tarifa, e se era maior até que poderia ser essa tarifa? Sim, hoje o custo da tarifa, né, que a população paga, né, então é esse que você traz agora de 6,25, mas, na verdade, o custo dela para a prefeitura é R$ 12,00, ou seja, metade da tarifa quem paga é o caixa do município. Por quê? Porque o custo do transporte é muito alto, e é muito mais alto do que o que as pessoas veem. Então, o transporte de Londrina está chegando a quase R$ 400 milhões de custo. Infelizmente, Londrina tem um número, na minha avaliação, ainda abaixo do que poderia ter de passageiros. Dá para aumentar. Se a população de Londrina opta por usar mais o transporte coletivo, a gente precisa fazer menos aportes para fechar essa conta. As empresas, a legislação, ela diz que as empresas não podem levar prejuízo. Então, quer dizer, se a tarifa não paga a conta, quem tem que pagar a conta é o caixa do município. Ou seja, a população ela paga duas vezes. Isso é fato. Pelo município e pelo bolso. Só que o caixa do município, ele não foi feito para bancar esse subsídio. Essa é a verdade. Mas o transporte é uma responsabilidade é uma concessão do município, não é, Tiago? Sim. Quer dizer, você como prefeito, não você, né? A figura do prefeito, não o Tiago, tem que entregar o serviço para a população, né? E aí, da melhor forma possível, tem que tentar fazer isso. O que a gente fala muito é assim, só fazer um parênteses aqui rapidamente, questão do valor da tarifa, né? O valor da tarifa é um valor muito abaixo do que se fez ao longo dos últimos anos. Nós estamos falando de um reajuste que, no acumulado do ano passado, que não foi dado nada de reajuste, mais o desse ano, dá 8%, que é o INPC. Então, era o mínimo, né? Tem que dar o INPC. Foi recomendação, inclusive, da própria CMTU, né? De todo mundo. Dá o INPC, beleza, demos o INPC. Nos 2 anos anteriores, o reajuste para a população foi de 20% cada ano. Então, foi 19% em 2023, foi 20% em 2024, foi 0% de reajuste em 2025 e 8% agora. Então, é o menor reajuste
que nós tivemos nos últimos anos. Então, foi um reajuste baixo, diante do valor que essa tarifa... Não estou falando que a população está pagando pouco, tá? Eu acho muito caro. Eu acho muito caro. E de verdade, eu tentei o máximo possível para não aumentar mais... Assim, eu não queria aumentar, mas a recomendação foi para aumento, porque você não pode deixar o custo da tarifa ficar tão longe realmente de quanto que o usuário paga. Perfeito. Né? Mas só para fechar, é assim, que eu quero trazer essa discussão. A gente não é obrigado a dar o ônibus, né? A prefeitura não é obrigada a dar o ônibus. A prefeitura ela tem a responsabilidade de garantir a mobilidade das pessoas. Então, a mobilidade não é só ônibus, a mobilidade ela pode vir de diversas formas. Então, é isso que precisa ser discutido. Né? Ônibus tem que ser ônibus para todas as linhas? Não pode ser, às vezes, um ônibus um pouco menor? Não pode ser uma outra alternativa de transporte? Tem que fazer uma rediscussão total da mobilidade. Nós precisamos rediscutir o sistema de transporte coletivo, porque hoje só é mais caro, só custa mais do que o subsídio da tarifa do transporte coletivo para a cidade de Londrina, a saúde e a educação. Todas as outras pastas custam menos para a população. Então, quer dizer, a gente compõe mais o transporte coletivo, gasta mais dinheiro com o transporte coletivo nessa suplementação do que com praticamente todas as políticas públicas da cidade de Londrina. Fechou. Prefeito, obrigado. Até a próxima entrevista aqui no nosso Conexão. Obrigado, meu querido. Satisfação, gente. Deus abençoe. Ótimo 2026. E nós voltaremos na semana que vem com outro convidado. Até lá. Tchau, tchau.